João capítulo 3, versículo 6, diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Preste atenção, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa palavra Jesus dá a Nicodemos, um dos principais fariseus que foram ter com Jesus. E ao interpelar Jesus, eles dizem assim: Senhor, sabemos que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer as maravilhas que tu faz se não fosse de Deus. Aí Jesus então vai dizer para ele que é necessário que o homem nasça de novo. Aí aquele homem fica meio em dúvida e pergunta: como pode alguém nascer de novo? Eu já sou velho, vou voltar para a barriga da minha mãe. Aí Jesus vai dizer: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Todos nós somos nascidos da carne. Isso fala da nossa natureza. Isso fala do que é natural. Naturalmente, todos nós somos nascidos da carne. Um homem e uma mulher relacionaram-se. Um homem e uma mulher se encontraram. E deste encontro, deste ato, um óvulo foi fecundado. Uma nova vida passou a existir. Ficou em forma de embrião e ali tornou-se um feto. Em 9 meses, da barriga de uma mãe, nasce. Nasce na carne. É o nascimento natural. Está entendendo isso? Todos nós nascemos na carne. Quem está entendendo, diga amém. É o nascimento natural. Todos nós fomos gerados assim, um nascimento natural. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. O que é ser nascido do Espírito? É quando, através da ação do Espírito Santo, na minha alma, na minha mente, na minha vida, eu vou sendo gerado em uma nova pessoa ou em uma nova criatura. Quando eu, através da influência do Espírito Santo, vou sendo confrontado, vou sendo tratado, o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem já ouviu falar isso, levante a sua mão. Não é o pastor que convence uma pessoa do pecado. O pastor pode até mostrar para uma pessoa o que é o pecado. O pastor pode dizer para alguém que o adultério é pecado. O pastor pode dizer para alguém que a corrupção é pecado. O pastor pode dizer para alguém que a violência é um pecado. Mas aquela pessoa apenas vai ter a informação, sem que haja a transformação. Por quê? Porque a transformação só vem através de uma convicção. E essa convicção, ela é gerada não de um homem para um homem. Essa convicção, ela é gerada através do Espírito de Deus em mim. Quando o Espírito de Deus alcança a minha vida, Ele me mostra os meus erros, os meus pecados, as minhas transgressões. Então Ele me convence e me leva a uma convicção. Esta convicção gera em mim algo chamado arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é uma convicção da necessidade de uma mudança. O Espírito Santo vem na minha vida e mostra quem eu sou. Quando Ele mostra quem eu sou, Ele mostra a minha necessidade de mudança. Quando Ele mostra a necessidade de mudança, eu passo a mudar a minha vida. Então tem pessoas que o pastor nunca vai precisar dizer para ele assim: irmão, você deve parar de fazer isso daí. Irmão, você deve mudar isso aí. Irmão, você deve sair desse lugar onde você está indo. Mas a pessoa, por um ato voluntário, através da ação do Espírito Santo na vida dela, sem que o pastor, sem que os obreiros, sem que a pastora, sem que um diácono, sem que ninguém precise pressioná-la, mas o Espírito Santo na própria consciência, o Espírito Santo na própria alma da pessoa, ele leva a pessoa a uma convicção.
Porque o Espírito Santo, ele vai nos levando a uma nova vida. Amém? Se não é assim, corre-se o perigo da religiosidade. Existem pessoas que elas não mudam por causa da convicção do pecado. Existem pessoas que elas mudam porque a igreja diz que tem que mudar. Existem pessoas que fazem porque lá na igreja é a regra de fazer. Lá na igreja todo mundo tem que fazer assim. Então a pessoa faz, mas muitas vezes ela não faz para agradar a Deus. Ela faz preocupada se os irmãos vão ver, preocupada se o pastor vai saber. E aí tem aqueles casos daquelas igrejas que não podia olhar televisão, e aí você vai na casa da pessoa, ela esconde a televisão dentro do armário. Aí quando não tem ninguém, ela abre as portas do armário para olhar a televisão. E aí quando chega alguém na casa da pessoa, as pessoas fecham as portas do armário para ninguém ver que a televisão está lá dentro. Isso não é mudança. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso é efeito da religiosidade na alma e no coração do homem. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, quando é a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos levando a uma convicção, a um arrependimento e uma mudança de vida. Ser nascido do Espírito é ter o Espírito Santo atuando em você, para levar você a ser uma nova criatura. Antes de Cristo, eu era uma pessoa. Antes de Jesus, eu era um alguém. Quando Jesus entrou na minha vida e eu recebi o Espírito Santo passou a atuar em mim. E agora eu irei nascer do Espírito Santo. Quem entendeu, aplauda bem forte o Senhor nosso Deus. Não há como falarmos de dons espirituais sem falarmos disso. Porque se não é movimento, se não é barulho, se não é qualquer coisa além do real mover de Deus em nossas vidas. Quando Deus move a abandono de pecados, quando Deus move a transformação de caráter, quando Deus move a mudança de vida. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é espiritual. E só homens e mulheres espirituais vão viver plenamente os dons espirituais para a sua vida. Para você desenvolver a tua vida com Deus, para você liberar lugares que você ainda não esteve no Senhor, para você alcançar níveis que você ainda não alcançou em Deus, você precisa aprender a viver no Espírito. Enquanto você não entender que não é só vir numa igreja, enquanto você não entender que não é só ser um crente, enquanto você não entender que é só ser um religioso, você vai ficar girando no lugar e não vai crescer com Deus. E aí tem muita gente que o inimigo, que é acusador, ele coloca na pessoa culpas, vergonhas, frustração. Muitos cristãos nos dias de hoje se sentem frustrados, porque não têm crescido com Deus. Eles se sentem frustrados, muitos se sentem culpados, muitos se sentem envergonhados. Mas é tempo de viver no Espírito, é tempo de crescer com Deus, é tempo de subir o nível. Olha para quem está perto de você e diga assim: ó, Deus quer te fazer subir o nível. Nos próximos domingos, eu quero junto com você buscar os dons espirituais.
Mas para que nós possamos nos encher de qualquer coisa, primeiro nós precisamos nos esvaziar. Para você encher-se, você precisa primeiro esvaziar. E o chamado é viver no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: quem vive no Espírito não cumpre as concupiscências da carne. O chamado é viver no Espírito. A partir de hoje você vai viver no Espírito. A partir de hoje você vai andar no Espírito. Lá na década de 90, também nos anos 2000, quem é mais antigo na fé, talvez o irmão Moisés vai lembrar, existia um jargão que os crentes diziam muito quando subiam no altar. Eles iam, antes de cantar, eles adoravam e diziam: fique no Espírito, fique no Espírito. Lembra disso? Falava muito isso. Fica no Espírito, irmão, fica no Espírito. Nós não vamos apenas ficar, nós vamos viver no Espírito. Porque só quem vive no Espírito consegue desenvolver plenamente a sua vida com Deus e desfrutar dos dons do Espírito para a sua vida. Se eu quero os dons, eu preciso entender isso. Se algum irmão já aconteceu com você, um Cardoso já deve ter acontecido, alguém aqui já deve ter acontecido, eu já aconteceu muitas vezes. Você vai abastecer seu carro, e aí você está meio envolvido, está conversando no carro, decidindo alguma coisa. Não vou dizer que está discutindo com a mulher, né? Ou a mulher com o marido. Você está ali no carro, você vai no posto e você chega naquela bomba. Aí o frentista vem, bate no carro e diz assim: ó, não é nessa, é na outra. Você para lá na bomba do diesel, o teu carro é a gasolina. Aí você tem que tirar o carro. Ah, peraí, não vi que aqui. Já aconteceu contigo, Diego? Não vi que aqui era o diesel. Aí você tem que tirar o carro e botar na outra bomba. Você botou na bomba errada. Vou fazer uma pergunta: se o teu carro é a gasolina, serve botar água nele? Ah, pastor, pela fé. Não faz isso pela fé, que isso aí, depois você vai dizer que foi o pastor que mandou. Vai estourar o teu motor. Se o teu carro é a gasolina, vale botar água? Não. Por quê? Porque quando você compra, já lá no documento do carro, o próprio documento do carro já diz qual é o combustível certo para ele andar, sim ou não? Carro tal, a gasolina, tal, é flex, tanto gasolina quanto álcool. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo para você que não adianta falarmos de dons espirituais, se nós não entendemos que o poder de Deus e tudo que Deus tem para fazer na nossa vida não vem por outro caminho, a não ser através da ação do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo não vai agir em nós se nós não nos esvaziarmos do pecado, se nós não permitirmos que o Espírito Santo nos leve a uma nova vida, se nós não permitirmos nascer do Espírito para viver no Espírito, nós vamos ficar nas igrejas vazios, olhando para o céu e nada acontecendo. Mas quando eu compreendo que eu preciso do combustível certo, quando eu compreendo que para mim desenvolver plenamente a minha vida com Deus e ser cheio dos dons espirituais, eu dependo da pessoa do Espírito Santo, eu então começo a levar a sério, eu então começo a prestar atenção. O que é viver no Espírito? Será que você tem vivido essa vida? Será que você tem desenvolvido isso? Será que você é nascido do Espírito? Está vivendo no Espírito? Romanos capítulo 8, vamos estudar Romanos capítulo 8. Eu quero mostrar para você aqui 4 sinais que vão mostrar para você se você está vivendo no Espírito ou não. Amém? 4 sinais se você está vivendo no Espírito. Viver do Espírito não é sair do corpo. Você está entendendo, não é? Ah, eu sou um Espírito agora. Não. Viver no Espírito é viver debaixo da ação, do mover e da influência do Espírito Santo na sua vida.
você vive no Espírito, ou você vive na carne. O que é viver na carne? Todos vivemos na carne. Gálatas 5,16 diz: os que vivem no Espírito não cumprirão a concupiscência da carne. O que é viver na carne? O que é cumprir a concupiscência da carne? Carne aqui está falando da nossa natureza. Escute isso. Todos nós temos uma natureza pecaminosa, de pecado. Nossa carne, ela é inimiga de Deus. A nossa carne é desobediente a Deus. A nossa carne é rebelde a Deus. A nossa carne não quer as coisas de Deus. Tua carne não quer congregar. Tua carne não quer ouvir essa pregação. Tem gente que eu prego esse tipo de palavra, dentro de você, a tua carne está incomodando você. Você está incomodado. Tem gente que se sente incomodado quando a gente prega a palavra. Tem gente que fica incomodado. Por quê? Porque a carne não quer essa palavra. Porque essa palavra não faz bem para a tua carne. Nós estamos vivendo uma geração que é a busca do contentamento da carne. A carne é agradada. Tudo é feito para a carne. Tudo é para satisfazer a carne. Tudo é para dar prazer à carne. Tudo é para alegrar a carne. Tudo move isso. Contentamento, prazer, alegrar a carne. Então, desde a indústria é assim. A indústria usa o açúcar, muito açúcar, porque o açúcar dá prazer, entra no metabolismo. A indústria usa produtos e coisas para a tua carne se sentir bem. O diabo não é diferente. O diabo usa isso, usa a tua própria carne, para te distrair, você ficar vivendo entretido, você viver apenas na busca de contentá-la. As pessoas hoje, e grande parte até das pessoas que estão dentro das igrejas, quem está prestando atenção na palavra? Grande parte até das pessoas que estão dentro das igrejas, elas não estão se dando conta de uma coisa. Elas estão apenas buscando coisas que tragam contentamento para a sua carne, prazer, descanso, satisfação para a carne. Por isso que hoje explodiu o número de pregadores que você vai ver que a mensagem é só: Deus é bonzinho, Deus ama você, tudo vai te dar certo, você vai conquistar todas as coisas, nada de mal vai te acontecer. Por isso que se explodiu o número de coaches, de pregadores, que a mensagem delas é só isso, é só coisas positivas. Por quê? Porque isso faz bem para a minha carne. A carne quer se sentir bem, tudo vai dar certo, eu vou, coisa boa. Então tudo isso vai satisfazendo a tua carne. Posso contar uma coisa para você? Tadinho, eu já criei muitos bichinhos, irmãos. Já criei ovelha, já criei porquinho. E quando eu estou criando um bichinho para comer, alguém já criou algum bichinho para comer aqui? Um porquinho, uma ovelhinha, uma vaquinha? Quando você está criando um bichinho para comer, você não deixa faltar água, você não deixa faltar comidinha, você quer que o bichinho fique bem satisfeito, bem felizinho, para ele engordar bastante. Então você dá aguinha, você dá comidinha, você quer deixar o bichinho bem faceirinho, mas você já tem um plano para ele. Tome cuidado! Satanás tem agido do mesmo jeito. Ele te agrada, ele te traz contentamento, ele usa pessoas que vão dizer: isso, viva a sua vida, isso, continua roubando, mas Deus é contigo, vai dar tudo certo. Isso, não, você pode vir na igreja e continuar indo no mundo, continuar lá no mundo, na balada da noite. Deus ama você, Deus é amor, Deus está contigo. Como aquele que está engordando o porquinho, está entendendo? Mas no final, mas essa geração gosta do que satisfaz, contenta a sua carne. Por isso essa busca desenfreada dos likes. Não estou falando de quem usa aqui rede social para vender. Não estou quem usa as redes sociais profissionalmente
porque hoje é um trabalho usar as redes sociais profissionalmente. Eu estou falando daquela menina que tem 200 seguidores, mas foi lá na praia, só chegou lá na praia, já tirou uma foto de biquíni. Pá. Tem 200 seguidores. Vai tomar banho de sol de bunda para cima, tira a foto daqui para lá para aparecer a bunda. Por causa da ânsia, da necessidade das pessoas curtirem, dizer linda, linda, isso, aquilo. Para quê? Para satisfazer a carne. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Mas nós fomos chamados a uma nova vida. Nós somos chamados a não ser da carne, mas ser do Espírito. Porque o Espírito está nos dando uma nova vida. Só quem entendeu, aplaude o Senhor, nosso Deus, bem forte nessa noite. Aleluia! Olha para quem está do teu lado e diz assim, ó, abre o olho. O pastor veio para pregar hoje. Aqueles que vivem no Espírito não vão satisfazer as concupiscências da carne. Ele está vivendo no Espírito. Ele está sendo regenerado. Ele está sendo transformado. Ele está sendo vivificado pelo Espírito. Pastor, como eu vou saber se eu estou vivendo no Espírito ou na carne? Porque bateu a minha preocupação. Não bateu em você? Eu fiquei preocupado. Será que eu estou vivendo no Espírito ou na carne, Deus? Pastor, como eu vou saber se eu estou vivendo no Espírito ou na carne? Romanos capítulo 8, versículo 5. Abre ali, põe na tela e nós vamos lendo. Não precisa tirar. Romanos 8, 5 diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pastor, como eu vou saber? Para onde você se inclina, é para onde você está vivendo. Os que se inclinam para as coisas da carne são da carne. Os que se inclinam para as coisas do Espírito são Espírito. O que é o se inclinar aqui? Se inclinar aqui é para onde você está indo, para onde vai os teus pensamentos, o que ocupa a tua mente, o que ocupa o teu dia, o que regra as tuas escolhas, as tuas decisões, o que move você, para onde você se inclina, para onde você tem ido. Se o que ocupa os teus pensamentos, se o que ocupa as tuas emoções, teus sentimentos, se o que determina as tuas, sabe, as tuas decisões, quando você tem que fazer uma escolha, uma decisão, eu vou por aqui, eu vou por ali. Se o que determina as tuas escolhas, as tuas decisões, são as coisas da carne, então você está vivendo a carne. Se ocupa o teu pensamento, são as coisas da carne, é a carne. Se o que ocupa as tuas emoções são as coisas da carne, então você está vivendo na carne. Forma prática. Há uma luta gerada dentro de nós precisamos entender isso. Mesmo Paulo vai dizer que a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Como já disse, minha carne é rebelde, desobediente, contra Deus e contra a sua palavra. Ela está lutando contra o Espírito de Deus. O Espírito de Deus quer me levar a uma vida de obediência, de retidão, de integridade, de pureza, de separação para Deus. A carne não quer nada disso. A carne cada vez mais quer prazer, a carne cada vez mais quer contentamento, a carne cada vez mais quer luxúria, a carne cada vez mais quer vaidade, a carne cada vez mais quer profanação, e a minha carne me leva para essas coisas, mas o Espírito dentro de mim,
vai combater contra isso. Quando em Adão entrou o pecado, a humanidade ficou debaixo dessa maldição chamada pecado. Gálatas 5 vai falar sobre isso. Quando em Adão entrou o pecado, a humanidade ficou debaixo dessa maldição chamada pecado. Mas aí veio Jesus para pagar o preço que nós não poderíamos pagar naquela cruz. E Ele nos deu o Espírito Santo, que hoje age nas nossas vidas. E eu preciso fazer o que então, pastor? Se há uma batalha acontecendo, olha para mim, dentro de você, querendo ou não, tem uma batalha acontecendo. Dentro de mim, não é só você ver, eu sou punzão aqui, dentro de mim existe uma batalha acontecendo. Minha carne quer uma coisa, mas o Espírito Santo dentro de mim está me levando para outra. Sabe quem vai vencer essa batalha? Quem eu alimentar mais. Como é que eu alimento a carne? Dando vazão a ela. Como é que eu alimento a carne? Agradando a ela. Como é que eu alimento a carne? Fortalecendo ela. Quanto mais coisas para a carne eu for dando, mais a carne vai ficando forte. Posso pegar pesado aqui? Criançada, fecha os ouvidos. Homem de Deus, tua carne às vezes vai querer te levar para pornografia, conversas indiscretas, conversas que não edificam. Mulheres de Deus, mesma coisa. E se você for alimentando a tua carne com essas coisas, a tua carne vai ficando forte. E daqui a pouco entra o adultério, daqui a pouco entra um monte de outra coisa, por uma porta que foi aberta. Quem entendeu o que eu estou falando? Quanto mais eu alimento a minha carne, mais forte ela vai ficando. A tua carne é como uma fera, ela está acorrentada. E você for dando comida, daqui a pouco ela arrebenta a corrente. E aí, sabe-se lá o que pode acontecer. É uma luta de todos nós. Quem está entendendo, diga amém. É uma luta de todos nós, sem hipocrisia, sem falso moralismo ou religiosidade. É uma luta de todos nós. Se não é de um caminho, é pelo outro. Se não é de uma forma, é de outra. Dentro de nós há uma batalha. A carne lutando e o Espírito lutando contra ela. Vence quem eu alimentar mais. Se eu alimentar mais a carne vai ficando forte. E aí daqui a pouco, se a tua carne estiver muito forte, você vem na igreja e não consegue orar. Tem gente que vem na igreja, fica igual uma coruja, fica assim, ó, congelado, não consegue orar, travado. Eles fecham o olho, vamos orar, a pessoa não consegue. Por quê? Porque às vezes está cheio de mágoa dentro, ressentimento, amargura, cheio de coisa da carne dentro da pessoa. A pessoa não vai conseguir, irmãos. É aquele velho exemplo que eu já dei tantas vezes para você aqui, ó. É a mesma coisa você pegar o peixe, tirar lá do rio e largar na terra, ele vai morrer, porque a terra não é o ambiente do peixe. Ele não vai conseguir sobreviver. Porque ele está no ambiente errado. Se eu alimento muito a minha carne, dou vazão a ela, vou enchendo a minha carne de prazer, de contentamento, as coisas do Espírito vão enfraquecendo. Eu já não consigo orar. Daqui a pouco eu começo a esfriar tanto. Chega o domingo, eu digo, não vou na igreja hoje, só hoje. Aí você não vem no domingo hoje, mas você fica lá. Vou ver alguma coisa boa aqui na TV. Aí você bota um filme e as pessoas se atracando, se pegando, e a tua carne se alimentando. Aí chega no outro domingo, você pensa, eu não vou nesse domingo de novo, só mais esse. Aí você já começa a ouvir as músicas do mundo, e aquilo vai entrando dentro de você. Daqui a pouco você está um mês longe de Deus,
Porque você foi alimentando a carne e enfraquecendo o espírito. Está entendendo o que eu estou falando? E o processo para mudar isso? É o mesmo, só que inverso. Ao invés de eu alimentar a carne, ficar fofoqueando no serviço, alimentando a carne, falando mal dos outros, julgando os outros. Irmão, é tão gostoso falar dos outros, é ou não é, irmão? É tão bom falar dos outros, é bom demais. Tu nem sabe quem está pulando. Aquilo dá um prazer na gente, né? Não sou eu, é o outro. Aí vai você falar dos outros, criticar, julgar os outros. Aquilo é bom pra carne. A gente diz, que bom que eu falei do fulano. Alegra a carne. Aí quando você quer fortalecer o espírito, você deixa as coisas da carne. Ao invés de falar dos outros, você vai falar de você mesmo para Deus. Porque lá no quarto de oração, é você e Deus, lá não tem mentira. Lá no quarto de oração é você dizendo, Deus, tu sabe como é que eu estou. Tu sabe como é que está isso aqui, ó. Se está sujo, se está limpo. Mas faz uma obra na minha vida. Ao invés de julgar os outros, você vai julgar a si mesmo. Ao invés de alimentar a carne com contentamento e prazer, você vai mortificar ela. Para que nós fazemos jejum? Para que o jejum, irmãos? Jejum é para enfraquecer a carne, mortificar ela. Está entendendo isso? Quando você jejua, você está mortificando a carne, você está enfraquecendo a carne. Mas enquanto você enfraquece a carne em jejum, você está fortalecendo o espírito. Por que eu tinha entusiasmo a levantar 3 da manhã, levantar de madrugada para orar? Pastor, mas eu trabalho outro dia cedo, eu vou ficar cansado. Coisa boa! Cansa essa carne, porque essa carne aí, ela não quer o que é bom para você. Cansa essa carne. Acorda de madrugada, ora, busca Deus. Você vai enfraquecer a carne, você vai cansar a carne, mas você vai fortalecer o teu espírito. Só que entendeu? Aplauda bem forte o Senhor nosso Deus essa noite. Diga comigo assim, ó. É enfraquecendo a carne. Meia boca, né? Abre a boca aí. É enfraquecendo a carne que eu fortaleço o espírito. A carne não quer isso. Porque quando você fortalece o espírito, a carne vai enfraquecendo. Você passa a ouvir mais Deus. Levante a tua mão que eu estou até profetizando. Você passa a ouvir mais Deus. Você passa a ser mais sensível a Ele. Você passa a ser mais obediente a Ele, a sua palavra. Você passa a ter mais amor às coisas de Deus. Você passa a se aproximar mais de Deus, como teu pastor, como quem tem cuidado com a tua alma e a tua vida. Receba nesta noite esse conselho. Se é para enfraquecer, enfraquece a tua carne, para que você fortaleça o teu espírito diante de Deus. Como saber então se eu estou vivendo a carne no espírito? Mesmo Romanos 8, agora o versículo 6. 6. Please, 6. Pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Como saber se eu estou na carne ou estou no espírito? Simples. O que é produzido em mim. Se o que é produzido em mim é morte, inimizade com Deus, esfriamento espiritual. Se a morte é produzida em mim, eu não posso estar vivendo no espírito. Porque do espírito é vida e paz. Diga comigo assim, ó, vida e paz. Se eu estiver vivendo na carne, não tem vida, não tem paz. Se eu estiver vivendo na carne,
morre a minha comunhão com Deus. Morre os propósitos, morre os sonhos, morre o chamado. É tão duro, depois desses 26 anos de ministério, nem parece, né? Sou meio jovem. É tão duro depois desses 26 anos de ministério, ver tanta gente que começou bem, sincera, no altar, que tinha Deus e algo de Deus e chamado de Deus na sua vida, ficarem no caminho. E os que ficaram no caminho é apenas a consequência de não compreenderem. Uma vida com Deus só é plenamente desenvolvida através da ação do Espírito Santo em mim. Mas o Espírito Santo tem ciúmes de nós, e ele não permanece em nós se o pecado permanece em nós. Ele vai ali, ele vai trabalhando, ele vai convencendo, mas o Espírito Santo se entristece. E vai enfraquecendo o Espírito, até o ponto que já não sobra mais nada a não ser carne. E quando só sobra carne, não existe outra coisa a se dizer a não ser morte. Então, viver uma vida no Espírito, preste atenção, viver uma vida no Espírito é caso de vida e morte. Os hospitais, a irmã trabalha no hospital. Mais alguém trabalha no hospital aqui? Os hospitais agora, existe uma forma pelo qual eles determinam qual é a gravidade. Eu não é. Eu não sei, eu estou tentando lembrar. Verde é quando é tranquilo, não é? É leve. Amarelo é mais ou menos. Laranja já é preocupante. E vermelho é caso para morte. É ou não é? São essas cores. Então eu não sou tão burro assim. E aí tem no hospital, e eu faço visitas no hospital. O pior lugar para você ir é na sala vermelha. Não sei se você já visitou alguém na sala vermelha. Lá, a pessoa está entre a vida e a morte. Maior gravidade. Então lá, chega lá, eles vão colocar. Você nem fica sabendo se você é amarelo, se você é... cheguei aqui, isso aqui que foi. Não sei, tô com a comichão embaixo do pé. Devia ter um amarelo em ti. Vão te deixar lá. Fica lá guardando. Mas chegou, não sei, tô com uma dor no peito. Eu acho que estou tendo um infarto. Pá, vão meter um vermelho. E a pessoa já entra direto. E tem casos que é para vida e para morte. O que eu estou pregando hoje aqui não é amarelo. O que eu estou pregando hoje aqui não é verde nem laranja. O que eu estou pregando hoje aqui é vermelho. Quem está entendendo? Que a inclinação da carne, há uma tradução que vai dizer assim, é para a morte. Mas a inclinação do Espírito é para a vida. Olha para quem está perto de você e diga assim, escolhe o Espírito. Escolhe obedecer a Deus. Escolhe agradar a Deus. Escolhe pelas coisas de Deus. Escolhe pelo Espírito. Porque o Espírito é vida. Vida para a tua casa. Vida para o teu relacionamento, vida para os teus filhos, vida para o teu ministério, vida para tudo aquilo que Deus tem na tua vida. Escolhe pelo Espírito, porque o Espírito é vida e o Espírito é paz. Só quem entendeu, aplauda bem forte o Senhor nosso Deus essa noite. Eu estou indo para o final. Versículos 7 e 8. Como saber então
se eu estou no espírito ou na carne. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pastor, como saber se eu estou na carne ou no espírito? Pode ser medido através do teu relacionamento com Deus. Quem aqui tem Facebook? Quem tem Facebook aqui? Alguém tem Facebook? Você está mexendo no teu Facebook lá, você vê a foto de alguém, você clica na foto, aparece a foto da pessoa, embaixo está escrito amigos. Se a pessoa, ela foi adicionada por você, está escrito amigos. Sim ou não? Mas tem pessoas que não são teus amigos. Mas são teus amigos, aparece embaixo ali, amigos. Quando alguém está na carne, se Deus tivesse um Facebook e aparecesse a tua foto, na tua foto não estaria escrito amigos. Porque, volta o versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Se eu estou na carne, eu não sou amigo de Deus. É forte isso, já não é? Se eu estou na carne, a carne, ela é inimiga de Deus. Então, o meu relacionamento com Deus determina se eu estou na carne ou não. Se eu estou no Espírito, nascido do Espírito, vivendo do Espírito, vivendo no Espírito, nascido do Espírito, eu tenho comunhão com Deus. Eu sou amigo de Deus, Deus é meu amigo. Há um grande equívoco, engodo e engano, acreditar que todos são amigos de Deus. Não. Imagina. Não, Deus é amigo de todo mundo. Não, não é. Quem está na carne não é amigo de Deus. Pedófilo é amigo de Deus? O assassino é amigo de Deus? Não. Por quê? Porque está vivendo em desobediência a Deus, está vivendo na carne. Agora, quando alguém regenerado, transformado pelo Espírito Santo, passa a ser uma nova criatura, eis que as coisas velhas se passam, tudo se faz novo, e aquele que era inimigo de Deus, agora torna-se amigo de Deus. E aí tem comunhão com Ele. Você tem comunhão com Deus? Vida de oração, comunhão. Deus, se Deus falar, você consegue ouvir? Se Deus trabalhar em você, você consegue perceber que é Deus que está trabalhando? O teu relacionamento com Deus demonstra se você está na carne ou no Espírito. Quando eu tenho comunhão, quando eu amo o que Deus ama, quando eu busco as coisas de Deus, quando eu tenho prazer nas coisas de Deus, quando eu tenho contentamento, alegria nas coisas de Deus, é porque eu não estou andando na carne. O ambiente de Deus para mim é natural. Pastor, eu amo estar onde Deus está. Eu amo a palavra, eu amo ouvir a palavra. Quem está gostando de ouvir a palavra nessa noite? Pastor, eu amo ouvir. Irmãos, eu sou assim, eu sou pregador. Mas quando eu sento para ouvir a palavra, quanto mais o pregador prega, mais eu quero que ele pregue. Eu amo ouvir a palavra. Durante a semana, eu não tenho a ideia de quantas pregações eu escuto em casa. De quantas horas eu passo lendo, orando, buscando. Não vou falar, você acha que eu sou exibido, religioso, e estou mentindo, você não tem noção.
Mas quando a gente nasce do Espírito, está no Espírito, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus é diferente. Levante a tua mão para o céu e receba nesta noite. Eu profetizo vida com Deus em você. O louvor pode ir se preparando. Enquanto eles vêm para cá, eu só leio o último versículo e eles já vêm subindo. Versículo 9. Como saber se eu estou na carne ou no Espírito? Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Primeira parte, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Para não estar na carne, mas no Espírito, o Espírito precisa habitar. O Espírito Santo não é como o Espírito lá da... que o Espírito vem, baixa, vai, bem... O Espírito Santo. Aí fui lá na igreja, baixou o Espírito Santo em mim, pastor. Baixou o Espírito Santo em mim. Não, o Espírito Santo não baixa, irmão. O Espírito Santo lhe enche. O Espírito Santo não vem e vai embora. O Espírito Santo vem e faz morada. O Espírito Santo não vem e vai. Eu vim no culto, o Espírito Santo veio. Eu fui embora, o Espírito Santo foi embora. Não, o Espírito Santo vem para morar dentro de nós. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito, e o mesmo Espírito habita em vocês? Oh, aleluia! É tempo de vivermos no Espírito. É tempo de desenvolvermos a nossa vida com Deus, para que Deus possa nos encher de dons espirituais. Fique de pé no seu lugar nesta noite.